Senhoras e senhores, autoridades e público presente, uma boa noite a todos. É com muita satisfação que a Câmara Municipal de Jaú cedia nesta noite a palestra de formação continuada sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. Quero agradecer também a audiência de você que nos acompanha pelos nossos canais, o Aberto Digital 34.2, o 10 da NET, o 52 da ConnectCore e também de você que nos acompanha pela internet através do nosso canal no YouTube, youtube.com/tvcanjaú. Nesta noite nós teremos a explanação do historiador e professor Marcos Carmo, que também é membro do Núcleo João Ribeiro de Barros, da Sociedade Veteranos de 32 MMDC. Muito obrigado pela presença, professor Marcos Carmo. O evento de hoje é direcionado a profissionais de escolas da rede municipal, pois a temática Revolução Constitucionalista de 1932 será foco de estudos por parte dos professores junto aos alunos dos 4º anos do ensino fundamental. O grande objetivo é transmitir a importância da valorização da história local e resgatar a memória de um evento tão significativo para todo o Estado. Além da palestra, o historiador Marcos Carmo fez questão de trazer algumas peças relacionadas ao acontecimento histórico, itens que fazem parte do acervo pessoal dele e que serão apresentados aos senhores e às senhoras logo mais durante a palestra. Antes de nós iniciarmos, então, a palestra, eu quero destacar aqui a presença do presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, que gentilmente abriu as portas do Legislativo para a realização do evento. Também destacar a presença do supervisor de ensino, o senhor Célio Luiz Cardoso, nesse ato representando a secretária municipal de ensino, a Daltira Piragini Tumolo. E, mais uma vez, destacar a presença aqui do historiador Marcos Carmo, que irá ministrar esta palestra. A gente ainda agradece a presença do Major José Aparecido dos Santos, subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha, que participou da Revolução de 1932 como voluntário, e agradecer também a presença do Tenente-Coronel reformado da Polícia Militar, senhor Jefferson Bastos, aliás. Muito obrigado pela presença de vocês e demais autoridades aqui na plateia. Neste momento, eu passo, então, a palavra ao presidente da Câmara, o vereador José Carlos Borgo, para que possa fazer o pronunciamento de abertura desta noite. Senhoras e senhores, público presente, autoridades, Marcos, Célio, uma boa noite a todos. Queria dizer que, para mim, é uma satisfação muito grande poder, na qualidade de presidente, abrir as portas da Câmara para este evento. Um evento muito importante como este. O Poder Legislativo se orgulha em receber tantos professores, coordenadores e diretores de escolas municipais que estão preocupados com o desenvolvimento de nossas crianças. Preocupados com a memória do povo da nossa querida Jaú e do nosso estado de São Paulo. Eu sei que a palestra de hoje é uma espécie de preparação para as festividades de 9 de julho, em nosso município. A data em que honramos a memória de nossos heróis constitucionalistas, sendo assim, aliás, quero reafirmar o compromisso em colaborar com todos vocês no que estiver ao meu alcance. O evento de hoje, por exemplo, está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara e a partir de amanhã estará disponível em nosso canal no YouTube e nossa página no Facebook, além de ser reprisado ao longo da programação televisiva. Isso tudo proporciona aos educadores que não puderam comparecer a possibilidade de pesquisar um conteúdo rico e inédito à distância. Sem me alongar, quero também parabenizar o historiador Marcos Carmo pela disponibilidade e enaltecer a Secretaria de Educação e seus colaboradores pela iniciativa.
Obrigado pela presença de todos e tenham uma ótima palestra. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu passo a palavra agora para fazer o seu pronunciamento, representando a secretária municipal de Educação. Eu passo a palavra ao supervisor de ensino, o senhor Célio Luiz Cardoso. Por favor, Célio. Boa noite a todos. Em nome da secretária da Altira, Piragini Tumolo, eu queria agradecer aqui a colaboração da Câmara Municipal, por meio do seu presidente, José Carlos Borgo. Obrigado. Agradecer também a equipe da TV Câmara, que está possibilitando essa nova estratégia de estar filmando, de estar passando essa proposta de formação continuada ao vivo e depois estar disponibilizando para ser usado junto aos outros professores e também aos alunos. E queria agradecer principalmente a presença dos professores, coordenadores e diretores, porque nós que somos docentes, a gente sabe, a formação que nós precisamos, ela não vem dada pela graduação, nós necessitamos sempre de uma formação continuada. E como a questão da Revolução Constitucionalista de 32 será foco de estudos junto aos alunos, então é importante que a gente vá adquirindo mais conhecimento para poder estar transmitindo isso para os nossos alunos, para as nossas crianças. Por fim, eu queria agradecer imensamente a participação, mais do que especial, do professor Marcos. Ele é professor, como eu falei, historiador, ele é membro da Sociedade de Veteranos de 32, MMDC, Núcleo João Ribeiro de Barros, e, mais do que isso, ele é um entusiasta da causa, um entusiasta de todo o processo histórico ali dos anos 30, que envolve esse fato que trouxe consequências para a nossa cidade. Então, muito obrigado, Marcos. Não será uma aula, será um show que a gente vai presenciar aqui, com certeza. Muito obrigado a todos e tenham uma ótima explanação do professor. Legal. Eu peço agora que o Célio e o presidente da Câmara tomem um assento no plenário para que nós possamos, então, apreciar a palestra do professor e historiador Marcos Carmo sobre a Revolução Constitucionalista de 1932. E antes, claro, do Marcos começar, eu quero pedir uma salva de palmas para o nosso palestrante de hoje. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite. É um prazer recebê-los aqui, é um prazer compartilhar com vocês dessa história tão gostosa que é o movimento constitucionalista de 1932. E aqui eu já começo a tentar desfazer nós cegos que podem aparecer. Está demorando, mas um dia vai surgir. Vão questionar se a Revolução de 32 foi revolução ou foi golpe. Então comecemos agora. Foi uma tentativa de golpe, que podemos chamar de revolução. Depende do seu viés, depende da sua preferência. Mas, para que sejamos neutros e para não ofender a um ou outro lado no espectro político, vamos chamar de movimento constitucionalista. Movimento constitucionalista que seria a própria Revolução de 32, porque envolveu mais do que luta armada, um movimento, uma atuação, um entusiasmo, um empenho popular, não só de São Paulo, mas de todas as regiões do Brasil, tendo em vista a liberdade. Agora, para falar sobre a liberdade, quem sou eu? Eu prefiro utilizar as palavras de Cecília Meirelles. Liberdade é essa palavra que o sonho humano alimenta, que não há ninguém que explique e ninguém que não entenda. Assim como a própria paixão pela história de 32. Já me perguntaram, alguns alunos, amigos principalmente, perguntaram por que desse meu gosto, eu não sei explicar. Mas é muito pertinente eu falar sobre 32 a quem trabalha com crianças, e mais ainda com o pessoal do quarto ano, na média 9 anos, não é? De 8 para 9 anos, não é isso? Que foi quando me despertou o entusiasmo, o gosto por 32. Havia uma novela que foi transmitida naquela época, era livro, virou novela. Uma das versões dela, que eu assisti quando era criança, me fez esse entusiasmo nascer. Éramos 6. Alguns aqui devem se lembrar. Mas assim como aquela novela daquele São Paulo de outrora,
eu não posso falar de 32 de modo atraente se vocês não me acompanharem nessa viagem, porque é uma viagem, não é força de expressão, é uma viagem. É um convite que eu faço para vocês então. É outra época, é outra cultura, é outro povo, do qual somos descendentes, mas dos quais nos esquecemos de cumprir muito hoje, infelizmente. E assim como qualquer criança daria licença para uma historinha bem contada também, eu peço licença para vocês para me caracterizar um pouquinho melhor. Com licença. Porque vocês podem ver as fotos aqui depois, que soldados usavam esse chapeuzinho cata-ovo, como quem vai pescar no Mato Grosso. Vocês podem ver aqui depois o original e etc. Bom, para começar, e eu peço para vocês mais atenção nas telas do que em mim, porque as imagens são mais importantes do que eu. Para começar, vocês podem ver aí o brasão, que eu acho que alguns conhecem, sim? O brasão do estado de São Paulo, que, aliás, é uma foto que eu tenho de uma fazenda daqui de Jaú. É a porta da sede de uma fazenda daqui de Jaú. Vocês vão ter que descobrir onde é essa fazenda. Eu não vou revelar que é a fazenda Mandaguaí. E o brasão está ali, só que ele está alterado. Dá para ler mais ou menos, está em latim, Pro São Paulo Fiat Eximia. Traduzindo, por São Paulo façam-se grandes coisas. E nós mudamos o brasão. Nós criamos em 1932, mas ele não durou durante todo o movimento de 32. Ele não durou durante os 3 meses de 32. Nós mudamos durante a Revolução, durante o movimento. E alteramos assim, Pro Brasilia Fiat Eximia. Acho que dispensa a tradução, né? Pelo Brasil, não só por São Paulo. Façam-se grandes coisas. Isso é 32. É mais do que orgulho paulista. É em nome do Brasil. Temos algumas referências bibliográficas que dizem o contrário. Aqui um exemplo de livro, O Jogo do Poder, em que a figura mostra cidadãos como marionetes, e até soldado como marionete, a imprensa como marionete, como que dizendo, a Revolução de 32 foi a utilização do povo como marionete. Era interesse dos grandes políticos de São Paulo, o orgulho de grandes políticos de São Paulo, que inclusive alteraram o mapa de São Paulo. Veja, num cartão postal, o desenho de São Paulo com cabeça para baixo, para encaixar a face do presidente, o último presidente da chamada República Velha, o presidente que tinha um lema de governar e abrir estradas, por isso que era nome de estrada, a estrada que nos liga do interior até a capital, Washington Luiz, governar e abrir estradas, e daí a República Velha dispensa comentários. Era aquele jogo de poder de coronéis, o café com leite, o voto de cabresto, etc, etc. Apenas paulistas controlavam a política, o que não é bem verdade. Mas, enfim, vamos deixar esse assunto para outro dia. O que nos importa? O Brasil carecia de mudanças. O povo esperava por mudanças. O povo de São Paulo também, que já se mostrava de uma cidade empolvorosa, uma cidade que não parava, uma cidade de indústrias. Fora o interior, com a força do café, que também não parava, e nesse quesito nossa cidade se destaca. Mas parece que simplesmente os políticos não eram sensíveis ao povo. Então, quando se fala de uma luta em nome de São Paulo, dá a impressão que é uma luta em nome de políticos da grande produção de café de São Paulo, o que não é verdade. Não é verdade. São Paulo não é só de suas elites, muito mais. São Paulo é dessa gente simples aí da imagem. São Paulo é destes que fazem questão de tirar foto com a bandeira paulista, fazendo pose. Olha o orgulho desses homens nessa pose. É justamente essa proposta que eu tenho para vocês hoje. Trazer um novo colorido sobre o movimento constitucionalista, a nossa Revolução de 32. Ótimo livro, o livro de Hernani Donato, grande amigo de Botucatu. Hernani Donato, o maior mestre de 32 que já tivemos. Um livro que o nome é simples de se lembrar. A Revolução de 32. Pode se encontrar em qualquer sebo pela internet, eu posso emprestar. E eu trouxe outros livros aqui para quem tiver interesse. Fiquem à vontade para consultá-los. Mas para começar a contar essa história, insisto, vamos voltar no tempo como seria o nosso amigo, querido e saudoso Hernani Donato. Aquele São Paulo da época que lembra uma tarde gostosa
na casa da avó. E que eu tenho certeza que muita gente aqui tem saudade. São Paulo cantado pela Inesita. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Da sua luzinha verde azulada que iluminava a minha janela, do almofadinha lá na calçada, palheta branca, calça apertada, do bilboquê, do diavolô, me dá foguinho, vai no vizinho, de pular corda, brincar de roda, de Benjamin, Jagunço e Chiquinho. Lampião de Benjamin, Jagunço, Chiquinho quanta saudade e outros amiguinhos do Lampião de Gás do São Paulo de outrora. Lampião de gás, quanta saudade você me traz. Do bonde aberto, do carvoeiro, do vassoureiro com seu pregão, da vovozinha muito branquinha, fazendo rosca, seguinhos e pão, da garoinha fria, fininha, escorregando pela vidraça, do sabugueiro grande e cheiroso, lá do quintal da Rua da Graça. Minha São Paulo calma e serena, que era pequena, mas grande demais. Agora cresceu, mas tudo morreu. Lampião de gás, que saudade me traz. Que saudade que traz essa senhora, né? A senhora do Viola, minha viola. Eita, programa que eu gosto. A senhora do São Paulo dos anos 20, dos anos 30, a senhora do São Paulo que se entusiasmou com a vitória desse homem na Revolução de 30, Getúlio Vargas. Embora Getúlio se opusesse à elite paulista, o povo paulista aclamou Getúlio. Vejam na imagem. E fazendo jus à vitória da Revolução de 30, fazendo jus às esperanças que Getúlio representava, finalmente o Brasil teria as leis trabalhistas, o Brasil teria industrialização, o Brasil teria voto secreto, etc. São Paulo se tornou um verdadeiro mar de lenços vermelhos. Houve muito entusiasmo em São Paulo, inclusive na capital, pela vitória da Revolução de 30. Obviamente, aqueles que da grande elite do café ficaram um tanto desgostosos. A grande elite do café que foi afastada do poder por Getúlio. Por isso que na nossa cidade não existe rua Getúlio Vargas. Já perceberam? Diferente de Bauru, diferente de São Carlos, diferente de Ribeirão, né? São Paulo, capital. Em São Paulo, capital, qual é a Avenida Getúlio Vargas? Mas é fácil encontrar a Avenida 9 de Julho, a Avenida 23 de Maio, o Túnel 9 de Julho, enfim. Nós nos entusiasmamos com Getúlio, acreditamos nas promessas de Getúlio, mas o tempo passava e o governo provisório era eterno. Getúlio não cumpria com as promessas. Vocês podem estudar que Getúlio só vai lançar as leis trabalhistas 10 anos depois da sua Revolução de 30. E simplesmente, cadê a Constituição que tanto sonhamos? Novas leis para o país. Cadê as mudanças que tanto defendemos? As mudanças não vinham. O governo provisório se eternizava e as manifestações começaram a surgir. Veja, São Paulo, debaixo de chuva, se manifestando contra a ditadura. É São Paulo de 32, já se manifestando. Vejamos. Catedral da Sé.
ciclando o corpo do Brasil, que um domínio funesto nos infama. Até a polícia militar acabou concordando com os manifestantes. A Força Pública de São Paulo. E os brasileiros que vinham conosco fizeram com que esta passasse a ser a bandeira das manifestações. Essa bandeira era para ter sido do Brasil, quando foi proclamada a República em 1889. Era para ser de negro, branco e índio, por isso preto, branco e vermelho, leste, oeste, norte e sul do Brasil. Era para ser a bandeira que representava a sociedade brasileira. Mas não gostaram do projeto. É uma imitação clara da americana, as cores não são tradicionais do Brasil, guardaram na gaveta. Sorte nossa. Em 32 nós tiramos essa bandeira da gaveta e fizemos em várias versões, como vocês podem ver as originais aqui. Costuramos em seda, em algodão, com 13 listas, que é o original, com 20, com 15, com 10, enfim. Essa bandeira ganhou um novo significado que depois eu falo para vocês. A Legião Revolucionária era a milícia do Getúlio. Milícia dispensa explicações. É tropa paramilitar. E como defendiam Getúlio, fardados normalmente e lenço vermelho no pescoço, que os paulistas não usariam mais. Os paulistas não mais acreditavam nas promessas do Getúlio. Em São Paulo é o destaque, mas insisto, em todo o Brasil havia insatisfeitos. Na rua Barão de Itapetininga, com a Praça da República, nós concentramos a maior manifestação até então. Ali de braços dados estavam o meu amigo Tirso, de Araraquara, o Raul, o Alvarenga, o Amadeu Martins, o Drauzio Marcondes de Souza, o Mário Martins de Almeida, de São Manuel. Nós queríamos invadir neste prédio a sede da Legião Revolucionária, a sede dos milicianos do Getúlio. Não conseguimos invadir. Alguém apareceu com uma escada. O primeiro a subir foi o Martins. Ao subir, a janela que é alcançada pela escada se abriu. Por trás da janela, por trás das cortinas, um legionário getulista, lenço vermelho no pescoço, metralhadora na mão, disparou uma rajada. Picoteou o peito do Martins, que já caiu do alto da escada, morto. Outras janelas se abriram e a visão é privilegiada. Dispararam contra os manifestantes ali embaixo. Mais ou menos uma centena de feridos. Pode ser mais. Há quem diga em mais. Entre os mortos, pode chegar a 20 o número. De todo modo, o que nós temos como registro é que dessa manifestação, até hoje, fica a marca de 4 que morreram naquela mesma ocasião. 3 morreram na mesma noite. Daquela ocasião, 3 morreram na mesma noite: o Mário de Martins de Almeida, de São Manuel, Euclides Bueno Miragaia e Antônio Américo de Camargo Andrade, pai de família. Foram sepultados já no dia seguinte. Passando mal no hospital para morrer com tiros de fuzil, um garotinho de 14 anos, Drauzio Marcondes de Souza. E ninguém pode me dizer que garoto de 14 anos não sabe o que quer da vida. Eu dei aula para garotos de 14 anos, de 13, que tinham mais maturidade que professor. Esse garoto, agonizando no hospital, ainda teve forças para dizer para os pais, mais ou menos assim: eu estava destinado a esse sacrifício. Se 1000 vidas tivesse, 1000 vidas daria pelo meu estado. Pode até ser pensado como uma postura provinciana de amar mais São Paulo do que o Brasil, mas não. Não. É por isso que na bandeira de São Paulo existe o mapa do Brasil, não de São Paulo. O significado, como eu disse, vem logo mais. Bom, o sepultamento do garoto, com sua morte em 28 de maio, veio com a promessa: não vai ficar assim. Foi criada a Sociedade Secreta de São Paulo contra a Ditadura, MMDC. Em agosto faleceria o Orlando Alvarenga, mineiro. Em outubro, mais um Martins, o Amadeu Martins. 6 no total. Já havia o registro dos 4, então mantivemos.
E, muito bem informado que era Getúlio, mandou um novo sujeito para o governo de São Paulo. Naquela época não se falava governo, se falava presidente de província, antes do Getúlio, e quando Getúlio assumiu, criando uma ditadura, um termo que é bem peculiar de ditadura, interventor. Eu não preciso perguntar o que significa interventor. As crianças vão saber o significado, basta interpretar a palavra. Interventor, aquele que vai intervir. Aquele que vai intervir em nome da ditadura. O novo interventor foi Pedro de Toledo. Getúlio mandou esse senhor aí pensando, ele é paulista, está alheio à política faz tempo, já é idoso, portanto não vai se envolver numa revolta, que eu sei que São Paulo se articula, e Pedro de Toledo veio para São Paulo. Quando veio para São Paulo, o MMDC tomou contato com ele, revelando a situação que havia de animosidade contra a ditadura, e esse senhorzinho aí, o doutor Pedro de Toledo, interventor imposto pelo Getúlio, pega a imagem ali. O doutor Pedro de Toledo renunciou à interventoria de São Paulo. Está aparecendo a imagem, Pedro de Toledo? Não? Tá? Ele renunciou. Ele renunciou à interventoria e divulgado que ele tinha renunciado à interventoria, ou seja, quem é que vai mandar em São Paulo agora? Uma nova manifestação foi feita, sem que se houvesse combinado. E os manifestantes foram até o Palácio do Governo, tentaram invadir o Palácio do Governo, a Força Pública, que hoje é a Polícia Militar, bloqueando os portões do Palácio do Governo. Quando vieram os manifestantes, o governador, o ex-interventor, Pedro de Toledo, mandou que a Força Pública abrisse os portões para os manifestantes. Esse senhor foi aplaudido pelos manifestantes como governador de São Paulo. Vamos chamar de presidente? Não. Dá a impressão que São Paulo quer se separar, ou que São Paulo tem saudade da República Velha? Vamos chamar de interventor? Não. Dá a impressão que São Paulo apoia Getúlio. Nós criamos então esse título. Gente, tem várias coisas aqui que nunca mais nós vamos ver, viu? Várias criações aqui que nunca mais nós vamos ver. Nós criamos o título governador de estado a partir de 32. Batendo palma, ele foi aclamado governador de São Paulo. Diz que quando ele comunicou ao Getúlio a sua decisão de se retirar da interventoria e que ele foi aclamado governador, Getúlio arrebentou o telefone desligando e comentando ao lado: eu ressuscitei aquela múmia para isto. O velhinho que não se envolveria em revolução é o nosso grande líder de inspiração. Nessa faculdade aqui, vocês conhecem essa faculdade? A entrada mudou um pouquinho. Vocês conhecem? Largo de São Francisco. Mudou um pouquinho a entrada, mas ainda continua linda. E vejam as bandeiras que estão no mastro. No mesmo mastro, juntas. A do Brasil e dos manifestantes. A do Brasil e aquela que é de São Paulo que se manifesta. Nessa faculdade nós temos os mais entusiasmados. Estava tudo programado para com nossos amigos gaúchos. Getúlio é gaúcho. Nossos amigos gaúchos, estava tudo programado que com eles começariam a revolução no dia da tomada da Bastilha. Revolução Francesa, 14 de julho. Assim como Minas apoiaria, assim como Mato Grosso apoiaria, assim como estudantes e militares no Rio de Janeiro e etc. Repito, por todas as regiões do Brasil, havia insatisfeitos com o Getúlio. Porém, também combinamos, se algum chefe político ou militar for afastado por Getúlio, nós devemos começar a revolução imediatamente. E São Paulo, infelizmente, cumpriu a promessa. Infelizmente, São Paulo cumpriu o combinado, por isso que deu errado. Por isso que deu errado. Getúlio afastou o comandante do Mato Grosso na sexta, dia 8 de julho de 32. General Klinger. Foi afastado o comandante do Mato Grosso. São Paulo começou no dia seguinte, no sábado. Era 9 de julho. As rádios transmitiam notícias sobre o decorrer do movimento, mas de repente, aquela música animada, aquela música agitada, aquela música de exortação, foi um choque para os paulistas que 5 dias antes viam o início da Revolução. A música se chama Paris Belfort.
membros do MMDC, principalmente estudantes do Largo de São Francisco, mais a Força Pública, mais o Exército daqui de São Paulo e outros amigos em outros estados entusiasmados pelo movimento constitucionalista. Nós vemos os jornais também aderindo à causa. Pela primeira vez na história, nós temos jornais com fotos gigantescas na capa. Isso não havia. Eram fotos pequenas. Os jornais com fotos gigantescas animavam o povo a participar da luta, porque era a luta contra a ditadura. Era a luta que naturalmente o Brasil inteiro deveria participar, naturalmente teria apoio de outros países. Os Estados Unidos, nós pedimos apoio, estamos esperando a resposta ainda, está demorando, mas né, quem sabe. Ela chegou aqui no interior também, a notícia demorou um pouquinho, mas chegou. Dia 12 de julho, Constituição pelas Armas do Estado de São Paulo levanta-se como um só homem para repor o país no regime legal. Estamos em 32, meus amigos. Esse entusiasmo é diferenciado. É como se fosse uma versão brasileira da Primeira Guerra Mundial. Vocês conhecem o Tio Sam? Cartaz de propaganda, convocação americana da Primeira Guerra Mundial? Aqui a gente fez uma versão do Tio Sam. Tio Zé, tio Paulo, tio, sei lá, tio João. Você tem um dever a cumprir. Consulte a sua consciência se alistando no MMDC. E o povo passou a se alistar já no dia seguinte. Veja o cartaz, a preocupação de colocar a bandeira de São Paulo junto à bandeira do Brasil. E ainda que não houvesse a bandeira do Brasil, repito, a bandeira de São Paulo traz um mapa do Brasil. As mulheres, não só enfermeiras, costureiras, cozinheiras, operárias, 67 mil mulheres operárias. Revolução de 32 é também sociologia. Revolução de 32 não está sendo respeitada nem no ensino superior. 67 mil mulheres que vão para os postos de emprego, não só nas fábricas, mas para substituir os seus homens que vão para a guerra, os bandeirantes de 32 que vão para a guerra. A figura do bandeirante tradicional em São Paulo foi usada contra Getúlio, como nesse cartaz. O paulista de 32 se inspira no grande bandeirante, na grande história de São Paulo, que pega Getúlio pelas pernas e acaba com a ditadura. Vai ser lindo. Teremos apoio, repito, de Minas, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, Rio de Janeiro e outros colegas de outros estados, que desfilaremos então até o Palácio do Catete, sede do governo da época. Vai ser um desfile, vai ser uma marcha muito bonita. Invadiremos e derrubaremos a ditadura de Getúlio. Convocaremos uma nova Assembleia Constituinte, faremos uma nova Constituição, novas leis para o país. Por isso que o voluntariado foi tão grande e tão bonito. E eu tive sorte de encontrar o neto desse garotinho. Foi meu aluno em Bauru. Certo dia ele me liga, já não era mais meu aluno, fazia anos. Professor! É legal como ele chama a gente, né? Professor, aquela foto daquele voluntário com um garotinho assim, assim, ainda tem? Me manda. Mandei. Professor, você não vai acreditar, é meu avô. E daí falei com o avô dele, etc. O voluntário já era viúvo. Vai deixar o filhinho com a madrasta, por quem tinha muita consideração, para lutar pela revolução. Ele sabe que pode morrer. Revolução é guerra. Ele sabe que pode morrer. Mas ainda que venha a falecer, em nome de um país melhor para o filhinho. Eu vou falar mais uma vez, é outra época. É outra cultura. Esse aqui foi o maior quartel da Força Pública em 32. Não dá para ver muito bem na arquitetura, mas eu acho que tem gente que já identificou. Qual é o quartel? Maior quartel da Polícia Militar em 32. Já deu para identificar ou não? Vou mostrar uma foto um pouco mais ampla. É o Pátio das Arcadas. É o Largo de São Francisco. Vejam vocês, meus amigos, o maior quartel da PM já foi a USP. Quando ainda não era USP, mas já era a Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. Ali os voluntários se apresentavam. Das casas que eles saíam, dá uma olhada aqui, o tamanho do que eles estão colocando de lenço, que não é vermelho, é lenço branco. Por quê? Dos getulistas era vermelho. Então,
Quem não é getulista? Quem não é getulista improvisa o lencinho branco no pescoço. Até para não se confundir na linha de frente. Porque é uma guerra de brasileiro contra brasileiro. É um negócio triste. Mas pensávamos, se Deus quiser não vai acontecer. Se Deus quiser, a consciência dos nossos irmãos vai ser mais forte. Temos que acabar com a ditadura porque é em nome do país. E ainda assim, veja na foto, não são só da elite brasileira. A próxima foto é melhor ainda. Índios. Índios. Eu não sei porquê, tem um descalço, tem um calçado, tem um que é descalço num pé e calçado no outro. Não sei porquê. Mas é isso. Sei lá, brincando de saci, não sei. Mas voluntários. Gente de todas as classes sociais vão participar. Porque a luta é em nome do Brasil. Papai, o presente momento é de grande gravidade para São Paulo. E jauense também. E tocou profundamente no meu coração de paulista. Escuta isso. De modo que não pude permanecer indiferente ao veemente apelo que acaba de ser lançado aos jovens paulistas. É de uma necessidade imperiosíssima que São Paulo vença esse movimento, pois se ele não sair vitorioso, será reduzido à mais completa escravidão e miseravelmente espizinhado pelos caudilhos da ditadura. Para São Paulo, esse movimento está reduzido simplesmente a uma questão de vida ou morte. E podemos afirmar que, se São Paulo for derrotado, ele será riscado do mapa do Brasil. E essa vitória, só nós rapazes podemos levá-la a efeito. Jauenses. Seguindo o exemplo de vários estudantes e rapazes, acabo de alistar-me como voluntário. Não posso dizer com certeza se ficarei aqui por muito tempo, ou terei que seguir logo para algum lugar. Mas pelos rumos que estão tomando as coisas, é bem possível que por esses dias eu não esteja mais aqui. Campinas. O Senhor, como Pai, certamente ficará com cuidados de seu filho. E também não é para menos, pois o momento é grave. Peço ao Senhor que não conte mais com minha volta. Caso isso venha a acontecer, o Senhor terá orgulho de dizer: meu filho morreu por São Paulo. Cabe-me ainda pedir ao Senhor que não considere essa minha atitude como um ato de ingratidão, como se eu quisesse fugir de casa. Meu gesto foi unicamente motivado pelo amor que dedico a São Paulo. Enquanto estiver aqui, meu endereço será Rua Doutor Quirino, 1868. Campinas. Procurarei dar mil de notícias e prometo usar de toda a prudência, mas não com covardia. As minhas coisas ficarão aqui guardadas na pensão. Que todos de casa consolem mamãe, para que ela se conforme. Um abraço apertado em todos os meus irmãos e dos meus pais peço a preciosa bênção. Do filho querido, Azor. Não conte mais com a minha volta. Caso isso venha a acontecer, o Senhor terá orgulho de dizer: meu filho morreu por São Paulo. Essas partidas da estação era a coisa mais linda de se ver. Aquela choradeira, não só das mulheres, dos homens também. Afinal de contas, são maridos, são filhos, são irmãos, são noivos, são namorados, são amigos, são netos. E eles vão animados porque eles estão juntos, e juntos eles vão permanecer. Os batalhões se formavam assim por afinidade. Jauenses, vocês têm ideia de quantos voluntários nós tivemos? Mais ou menos. Numa cidade que beirava 35 mil habitantes. Vocês têm ideia? Mais de 800. Só dos que se alistaram, e nós temos registros, porque ainda podemos descobrir mais, como continuamos descobrindo um tempo atrás. Jauenses que se alistaram em São Paulo ou em outras unidades. Jauense que fugiu de casa porque não tinha idade para se alistar. Aliás, não tinha idade nem para... Enfim, daqui a pouco eu falo dele. Jauenses que tiveram a bravura de lutar nas mais variadas frentes. Aqui era uma das mais ferozes.
o túnel da Serra da Mantiqueira. Infelizmente, acreditaram nas mentiras do Getúlio. O Getúlio chegou a treinar, o governo de Getúlio chegou a treinar pessoas radialistas com sotaque paulistano para dizer nas rádios de outros estados que São Paulo queria se separar do Brasil. E acreditaram. E tem gente que acredita nisso até hoje em São Paulo. Nos outros estados é muito comum, agora em São Paulo, meu Deus. Assim como também falar, é uma mera luta da elite paulista, e o povo é manipulado nessa luta, que infelizmente é o que predomina nas escolas, é o que predomina nos livros didáticos, é o que predomina com professores que, perdoem meus amigos, mas eu devo tecer autocrítica, professores que não se interessam em se aprofundar. Foi mais do que isso, foi bem mais do que isso. Aqui no estado dá para ver? Devido às mentiras do Getúlio, dá para ver? Fomos atacados em todas as fronteiras. Do sul vieram realmente os gaúchos contra nós, com catarinenses, paranaenses, norte e nordeste contra nós. Do Rio de Janeiro contra nós, parte do Mato Grosso, não todo, contra nós. Assim como também houve foco de luta, de resistência, de cumprir a promessa em outros estados. No Rio Grande do Sul, por exemplo, havia um pessoal que lutava por guerrilha. Guerrilha, se eu não me engano, eram 450 homens, mais ou menos, que lutavam com tática de guerrilha. Entre as histórias que Hernani Donato nos deixou como legado, 3 moços, eram filhos de uma senhora viúva, 3 moços que foram voluntários para lutar contra as tropas gaúchas, para atrasar o avanço dos gaúchos contra São Paulo. Esses 3 moços morreram na Revolução, lá no Rio Grande do Sul, lutando contra irmãos gaúchos, pela palavra empenhada com São Paulo. Livro muito bom, Pela Palavra Empenhada. Tenho também, quem quiser eu empresto. Sulistas vieram contra nós, norte e nordeste contra nós, litoral bloqueado, Rio de Janeiro contra nós. Eu gosto de trabalhar esse mapa porque daí eu pergunto, vocês já conseguiram se identificar aí? Conseguiram achar Jaú aí, gente? Quem não é de Jaú aqui? Quem não é de Jaú? Pedro de Mineiros. Quem mais não é de Jaú? Deu para identificar mais ou menos aqui, localização em São Paulo, das cidadezinhas? Vamos ampliar um pouquinho. Deu para ver? A palavra Paulo, desce um pouquinho. Jaú. 2 córregos. Mineiros é uma casa. Bocaina é um barraco, é um quarto, né? Menor ainda. Quem é de Bocaina? Ninguém, né? Imagina. Você era de Bocaina? São João da Bocaina. Saudosa Bocaina. Você sabe que tinha um amigo nosso de lá de Bocaina que acabou sendo voluntário, né? Porque ele não tinha obrigação nenhuma. Ele poderia ter dado um jeito e não participar. Mas ele fez questão. Por isso que ele entrou para a escola de oficiais da Força Pública, que hoje é a Academia de Polícia Militar do Barro Branco. A sua história é tão exótica quanto o seu nome, Ruitenberg Rocha. E ele foi comissionado, ele foi colocado de improviso como tenente, porque ele já tinha boa instrução militar, comandando tropa de voluntários ali na região de Buri, sul do estado de São Paulo. Numa certa altura acabou a munição do batalhão. Ele ordenou que sua tropa recuasse. E como qualquer bom líder, ele cobriu a retirada de sua tropa. Ele se entregou por sua tropa. A tropa se retirou, a tropa recuou, e ele sozinho levantou da trincheira e com seu revólver resistia ao avanço dos sulistas. Morreu com um tiro na testa. A batalha em que ele morreu é a mais longa da América Latina em tempo de duração. 18 horas de combate. Buri. Por muita sorte e por muito empenho de nossos amigos que aqui estão hoje, Major Santos, Coronel Jefferson, nós conseguimos que o batalhão de Jaú fizesse homenagem ao nosso irmão de Bocaina. Nesse ano, desde o Dia da Mulher, o nosso batalhão 27º da Polícia Militar de São Paulo, no interior, se chama Batalhão Tenente Ruitenberg Rocha. Assim como a história de Ruitenberg e de outros, que eu adoraria passar a noite inteira comentando com vocês,
ali na divisa com o Rio de Janeiro, muito próximo, na cidade de Cunha, havia um senhor chamado Paulo Virgínio. Certa feita, esse senhor, humilde agricultor, foi encontrado por um pelotão de marinheiros ditatoriais. Esses ditatoriais, 18, que eu me lembre, interpelaram, exigindo de Paulo Virgínio a localização da trincheira paulista. E Paulo Virgínio não negou. Ele admitiu: eu sei a localização, eu sei onde estão os paulistas. Ele que tinha filhos pequenos, ele que era humilde agricultor, e ele admitiu que sabia, mas insistiu: sei e não digo, São Paulo vence. Foi espancado e insistia: sei e não digo, São Paulo vence. Jogaram no riacho que passa ali próximo à Estrada Velha de Cunha. Riacho frio, eu estou no Vale do Paraíba. E ainda assim ele insistia: sei e não digo, São Paulo vence. Ameaçaram de morte: minha morte será vingada, eu morro, mas São Paulo vence. Com a enxada que trazia consigo, ele foi obrigado a cavar a própria cova. E insistia: eu morro, mas São Paulo vence. Obrigaram que ele entrasse na própria cova. E daí alguém trouxe um caldeirão de água fervendo. Foi jogado no Paulo Virgínio dos pés à cabeça. E tiveram ainda o capricho de perguntar mais uma vez: cadê os paulistas? Ele negou. Ele negou. Foi metralhado. Testemunhas próximas dizem que ao cair na sepultura, ele caiu ajoelhado, com o corpo de lado. Um dos marinheiros ditatoriais passou por ele e deu um chute na cabeça. Xingou e ele ficou lá caído, morto, na cova aberta. Estrada Velha de Cunha. Na Estrada Velha de Cunha é possível ver essa cruz, em que a plaquinha de bronze diz: ele morreu para que ficássemos de pé. Morreu na esperança que São Paulo vencesse. Isso é o mais bonito de 32, meus amigos. Esse empenho de anônimos. Essas crianças de pés no chão acompanhando aqueles que são seus heróis de verdade. Essas crianças fazendo brinquedos de guerra, mas não porque querem guerra. É porque toda criança gosta de brincar de guerra. É normal na infância as crianças brincarem de polícia e ladrão. Essas crianças agora brincam fazendo batalhões, do tipo batalhão da Mooca. Essas crianças prestam continência com a mão esquerda, porque militar usa a mão direita, então eles usavam a mão esquerda. Dessas crianças, um garoto sumiu de casa, o que foi, aliás, um choque para a família, porque o número de crimes se reduziu em 32, isso é dado estatístico. Um amigo nosso, coronel da reserva da PM, coronel Arruda, nos diz: os crimes se reduziram durante o movimento de 32. Esse garoto sumiu, e na divulgação encontraram um garoto na frente sul, fardado como voluntário constitucionalista, logicamente sem combater, até porque não havia armas para todo mundo. Mas esse garoto não saía do lado dos seus heróis. Ficou de mascotinho ali, na trincheira. Esse garoto teve que ser levado à força para casa. Vai ficar gravada na história do movimento a frase desse garoto: se for preciso, eu também vou. Garoto Oscar Rodrigues: se for preciso, eu também vou. São Paulo tinha mais de 200 mil voluntários. Não estou falando das mulheres, hein? Só estou falando dos homens. Mais de 200 mil. Eu gostaria de propor uma conta muito básica para criticar os rasos das apostilas e etc. Será que desses 200 mil, 10% eram membros da elite? Eu prefiro provocar mais. Será que 1%, ou seja, 2 mil, eram membros da elite dispostos a morrer? Garanto que não. Garanto que não. São Paulo só tinha 25 mil fuzis, mais 10 mil armas que pudessem servir de improviso: cartucheira, garrucha, pica-pau, carabina, Winchester, etc. Os voluntários revezavam os armamentos. Cada voluntário só podia dar 5 tiros por dia. Como se fazer uma revolução assim? Mas ainda assim eles ficaram juntos.
do batalhão jauense de voluntários, nós temos um sujeito que se destaca pelo seu carisma, pai de família, 3 filhos. E sequer era paulista, quanto mais jauense, sergipano. De sergipano foi transformado em capitão, subcomandante do batalhão jauense. No fim da Revolução, num acidente, num disparo de fuzil, ele vai falecer. E nós vamos conhecê-lo como Major Ascânio. Lembram? Subcomandante do batalhão jauense. Júlio Pinheiro, um dos que morreu por Jaú também, era do Rio Grande do Norte. Arsênio Guilherme, era da Força Pública, era da PM. Arsênio Guilherme, da PM de São Paulo, mas era mineiro. O Júlio Pinheiro, do Rio Grande do Norte, era voluntário. E tem outros também, como Daniel Andrade, Orlando de Moraes Féria. E nós só sabíamos de 3, depois, pesquisando mais, encontramos esses outros. Que eu acabei de citar, o Orlando de Moraes Féria, o Daniel Andrade e o Lourenço Carlos de Sampaio Góes. No total, o Jaú perdeu 6 de seus filhos, de nascimento ou adotivos, no movimento de 32. Mas ainda assim, o envolvimento daqueles que participaram mesmo, inclusive um garoto, como eu disse para vocês, que fugiu, sabe Deus como, ele se engajou no batalhão e foi para a luta. Uma certa feita, ele foi encontrado por um jauense, um conterrâneo, sem querer, numa prisão, lá nos lados do Rio de Janeiro. Qual não foi a surpresa? Esse voluntário jauense na prisão, escuta, moleque, eu te conheço. Moleque de 15 anos, mais ou menos. Eu te conheço. Você não é jauense? Eu sou. Você não é o Zezinho? Eu sou. Um dia ele vai ser nome de estádio de futebol. Sabia? Ele fugiu de casa e foi para a Revolução, sem lutar, é lógico. Zezinho Magalhães. Zezinho Magalhães. Essa garotada aqui, ó. Essa garotada fez proteção melhor para o soldado paulista, porque na Primeira Guerra Mundial havia capacete de aço, como podem checar aqui depois. Em São Paulo, pela primeira vez, nós mostramos que o Brasil pode ter capacete de aço. Como é um exemplo que vocês podem depois ter aqui. Vocês podem checar aqui. Capacete de aço que não tinha em local nenhum do Brasil, fábrica de que fosse de qualquer modelo capacete de aço ou qualquer outro metal. Então improvisamos e fizemos em fábrica de panela os capacetes de aço. E o mais interessante é aqui dentro. Aqui dentro do capacete, volta lá para a imagem, aqui dentro do capacete vinha escrito o preço do capacete de aço. É a oferta do povo paulista ao soldado da Constituição. É um presente do povo de São Paulo. São Paulo resiste. Os irmãos de São Paulo, lado a lado, ombro a ombro, resistem. Isso é que é bacana. Ainda assim, é uma luta de irmãos contra irmãos. E também tem o pitoresco, do tipo: um paulista que está na trincheira e do outro lado tropas de Minas. O paulista aqui na trincheira que começa a cantar com saudade da sua amada. Do outro lado, os mineiros. Aí o paulista, aqui na trincheira, começa a dedilhar no violão. Musiquinha que foi lançada naquela época, foi um sucesso, musiquinha romântica. Ó lua branca, de fulgores e de encantos, se é verdade que ao amor tu dás abrigo. Daí outro, canta mais baixo. Os mineiros vão achar que é provocação. Daí tá bom, canta mais baixo. Ó lua branca, de fulgores e de encantos, se é... Do outro lado a gente ouvia o grito dos mineiros. Ô paulista! Toca mais alto! Brasileiro e brasileiro. Aí volta a dedilhar e canta alto para a gente cantar junto. Ditatoriais e constitucionalistas. Ó lua branca, de fulgores de encantos. O pitoresco também. Certa feita aparecem mineiros na trincheira paulista, bandeira branca, os paulistas atentos ali com o fuzil. O mineiro aparece. Uai, senhor, nós estamos sem café, vocês têm? É claro, imagina, São Paulo. E o paulista diz, sim, temos. O que vocês dão em troca? Minas, né? Tem o quê? Queijo. Uai, tem queijo, então queijinho. Eles não falam a última sílaba, né? Por isso que o sotaque mineiro é lindo. Tem um queijinho, traz. Vocês dão um cafezinho?
A gente trocava queijo com café na Frente Mineira. Essa história não é minha, essa história quem contou foi Inesita Barroso. Vocês sabiam que a Inesita teve 3 tios voluntários em 32? Na verdade, um dos tios não queria participar e a avó da Inesita exigiu que ele participasse. A avó da Inesita que fez o alistamento à força dele. Aqui. Como alistamento que havia de enfermeiras, alistamento que havia de... Bom, o traje mostra que é caipira. E a foto da esquerda é um homem de cabelo mais comprido, porque na verdade é uma mulher. Ela que se disfarçou de homem e começou a lutar como homem e foi descoberta como uma mulher. Se alistou como soldado Mário, nem se chamava Maria, era Estela Rosa Esguaçábia. Estela Rosa Esguaçábia, que trabalhava em escola, que era professora. Sabiam? Vocês conheciam a história dela? Estela Rosa Esguaçábia está aqui do lado do irmão, porque o irmão foi para a luta, ela queria ir também. Certa feita passou um batalhão, um dos voluntários viu que o bicho ia pegar de verdade, que ia ser difícil, largou o fuzil, largou a farda no caminho e desertou, foi embora. A Estela Rosa Esguaçábia foi lá, colocou a farda, juntou no fuzil e se alistou como soldado Mário. Foi descoberta. Daí é que a gente chama de Maria Esguaçábia. Ela continuou lutando. Aprisionou um tenente mineiro sozinha. Quando esse tenente mineiro chegou na retaguarda e soube que era uma mulher que tinha aprisionado, ele queria morrer. Ele queria voltar para a linha de frente, porque era uma desonra ser aprisionado. Imagina, mulher na linha de frente, isso é impossível. O exército brasileiro não tem isso até hoje. Até hoje. Não aceitou ser aprisionado por ela, mas ficou aprisionado mesmo assim. Fora esse pessoal que era a tropa melhor vista pelo Comando Paulista, a mais benquista das tropas do Comando Paulista, segundo o que eu vi depoimento, pela tranquilidade, pelo bom humor dessa tropa, a Legião Negra. Não que os negros não se misturassem também, se misturavam, isso é muito bacana. Gente da elite, como podemos ali notar, o garoto com o uniforme do Mackenzie, universitário do Mackenzie, junto com um voluntário humilde de Jaú, que está lá no meio também. Agora, os estudantes do Mackenzie e da USP juntos é impensável, mas eles se uniram. Se uniram para fazer cartuchos recarregados, se uniram para fazer morteiro, granada de mão, que o Brasil não tinha. Granada de mão. Nós fizemos o modelo granada de mão americana na Primeira Guerra Mundial. Isso aqui ajudou muito a segurar as trincheiras de São Paulo, porque faltava munição, faltava armamento. Além de morteiro, granada de mão e outros improvisos, os cartuchos que eram enviados para a retaguarda e recarregados, nós tivemos também morteiro, inclusive um morteiro que foi projeto de Jaú e nem deu tempo de usar. Gente, em 3 meses tudo isso, além de sustentar as trincheiras, além de usar armas de improviso, além do grande volume de voluntários, além de improvisar a munição para os poucos canhões que tínhamos, resistir ao bombardeio pesado, à fuzilaria pesada. Isso foi uma guerra de verdade. Foi uma guerra de verdade. Do lado getulista até hoje não sabemos quantos morreram. Um número pode chegar a 10 mil. É infinitamente maior do que as mortes do Brasil na Segunda Guerra Mundial com a Força Expedicionária Brasileira, a FEB. Getulistas disfarçavam os canhões, camuflavam os canhões para dar tiro direto nas trincheiras paulistas. Na falta de canhões aqui em São Paulo, nós usamos outra tática, daí é mais malandro. Usamos a tática de o canhão do litoral, canhão do Forte Itaipu, foi retirado e colocado sobre trilho. Os ditatoriais chamaram de canhão misterioso, que eles não sabiam como é que de repente o paulista tem canhão. Além do canhão misterioso, carro blindado. Tem alguns alunos meus que chamam de caveirão. Eu não acho parecido com caveirão, eu acho que é mais parecido esse aqui. Carro blindado com metralhadora de torre giratória. Carro blindado com lança-chamas. Carro blindado para policiamento. Lancha blindada. Tudo isso em apenas 3 meses. Além da maravilha chamada trem blindado. E nos vagões nós colocávamos canhões, metralhadoras, fuzis, invadia a posição do inimigo, acendia o holofote e disparava, surpreendendo o inimigo. É por isso que deram o apelido de Fantasma da Morte para o trem blindado. Aliás, para os trens blindados. Nós fizemos um total de 6 trens blindados.
tudo por São Paulo. Vejam nas fotos aí, ó, os voluntários. Tanto jovens quanto idosos. Amigos, parentes. Eu gosto dessa foto que o pessoal está se alimentando. Porque essa foto me lembra o período de escola que eu mais tenho saudade. Que é justamente quando eu estudava em escola pública aqui em Jaú. Eu estudei no Magalhães. Quando nós ficávamos assim sentados no Magalhães, comendo merenda, ou comendo lanche que levava de casa, que a gente trocava as impressões do dia a dia, piadas, etc. É por isso que se manteve por todo o tempo. É por isso que eles resistiram por tanto tempo. Eles viram amigos morrer, mas eles se mantiveram. Eles merecem respeito. E eu acho que tem gente aqui que tem história assim na família e nem sabe. Principalmente nessa campanha. A campanha do ouro para o bem de São Paulo. Quantos e quantos participaram? Se você doasse qualquer valor em ouro, receberia em troca um diploma, um certificado. Qualquer valor em ouro, receberia o certificado. Agora, se você doasse o valor em ouro maciço, ou seja, um pingentinho e etc., receberia em troca um anel. O anel que diz, dei ouro para o bem de São Paulo. Só que daí houve um problema. Além daqueles que doavam ouro, havia aqueles que doavam anel de formatura, como podem ver aqui depois, ganhavam outro anel com o símbolo da profissão e etc. Só que famílias começaram a se engajar no movimento. Que saudade dessa novela. Dá uma olhada aí qual é. Eu acho que tem gente que se lembra dela. Centenada em ouro, a doação da aliança de casamento. Não há ninguém rico ou pobre que não traga sua contribuição para a moeda paulista. Como diz Guilherme de Almeida, vale mais do que o ouro maciço, vale a glória de amar, sorrir, chorar, lutar, vencer, morrer. Vale tudo isso que moeda alguma poderá comprar. Vocês podem ver depois aqui no acervo esse certificado. Não sei quem era o garoto Ricardo. Eu só sei que o Ricardito Capote Valente contribuiu. Deve ter doado a mesada. Não sei. Vocês vão ver aqui alianças gastas. Porque teve casal que não substituiu ao fim da Revolução. Usou a aliança até o fim da vida. Dei ouro para o bem de São Paulo, 1932. Vocês também podem ver aqui depois a tal da poesia do Guilherme de Almeida que foi citada. Moeda paulista, feita só de alianças, feita do anel com que Nosso Senhor uniu na terra duas esperanças, feita dos elos imortais do amor. Quanto vale essa moeda? Vale tudo. Seu ouro eternizava um grande ideal, e ela traduz o sacrifício mudo daquela eternidade de metal. É ela que vem das mãos dos que se amaram. Vale esse instante que não teve fim, em que dois sonhos juntos se ajoelharam, quando a felicidade disse sim. Vale o que vale a união de duas vidas que riram e choraram a uma voz,
e simbolicamente desunidas vão rolar desgraçadamente sós. Vale a grande renúncia derradeira das mãos que acariciaram maternais o menino que vai para a trincheira e que talvez não volte mais. Vale mais do que vale ouro maciço, vale a glória de amar, sorrir, chorar, lutar, vencer, morrer, vale tudo isso que moeda alguma poderá comprar. Como valeu para essa garotinha aqui. Um anelzinho bem pequenininho de uma garotinha que deve ter doado a mesada também. Lembra dele? Ele também deveria participar, ainda mais por Jaú, só que ele fugiu. Não da revolução, porque esse era triste. Desculpem, mas eu sou íntimo e eu me dou essas liberdades para com ele. Meu amigo João Ribeiro de Barros. Ditadura de Getúlio o perseguia. João Ribeiro de Barros fugiu do Brasil. Quando ele soube que estourou a revolução contra o Getúlio, quando ele soube que estourou a revolução constitucionalista, voltou para cá, mas o nosso litoral era bloqueado. Então ele tinha que desembarcar no Rio de Janeiro. E deu um jeito, porque ele era triste, ele era uma figura. Ele deu um jeito de desembarcar incógnito e se apresentou. Ele se alistou como voluntário. Além de se apresentar como voluntário, contribuiu na campanha do ouro para o bem de São Paulo, doando o que ele tinha de troféus e medalhas de ouro. Sabiam? Realmente ele era incrível. Em outras partes do Brasil nós vemos violência, tanto quanto em São Paulo, nas linhas de frente, para quem se levanta para apoiar São Paulo. Belém, Pará. Ali tiveram a utilização da bandeira paulista como bandeira revolucionária, como bandeira do Estado. Campinas, mais do que as linhas de frente, Campinas sentiu o que essa foto mostra. Campinas sentiu o que era bombardeio aéreo. E nós não temos munição suficiente para artilharia antiaérea, fuzilaria antiaérea. O tempo passava e não tinha mais como resistir. Vejamos. Hernando Donato diz que certa feita ele estava fazendo footing na rua Amando, em Botucatu. Ele estava passeando um domingo à noite e de repente ouviu-se aquele barulho, a fuzilaria e o bombardeio. E o pai de Hernando Donato, que era um garotinho de 9 anos, voltou depressa para apanhá-lo. Vamos embora, vamos direto para casa, os gaúchos estão chegando. E ele sofreu um choque. Não é possível, mas como? Nós estamos ganhando. Os jornais dão essa notícia aí. Foi um choque. Os jornais não correspondiam, para não desfazer o ânimo da população, os jornais não correspondiam à realidade. Aí é que nós tivemos ataques violentos de aviação. Além de blindados, que nós chamamos de tanques de guerra, além das fuzilarias, ataques violentos de aviação, inclusive na capital. Em Campinas, insisto, foi pior. Em Campinas, sobrevoavam os aviões do Getúlio, nós chamávamos de vermelhinhos, porque eles eram pintados da cor vermelha, e esses aviões lançavam bombas sobre Campinas, bombardeavam casas, inclusive, em Campinas, bombardeavam principalmente o Largo da Estação em Campinas, principal entroncamento ferroviário do Brasil. Esse senhor, o Zanzura Amâncio, ele diz que, Zanzura Asmânio, ele nos diz que os atiradores de Campinas, que não estavam na linha de tiro e tal, levavam um fuzil para casa, eles disparavam com os fuzis contra os aviões. Mas mesmo assim não evitaram tragédias do tipo um certo bombardeio na estação ferroviária. Campineiros saíam da estação num bonde e nesse bombardeio, no bonde, além dos campineiros, havia crianças. Das crianças daquela região, um garotinho foi atingido e morreu. Um garotinho de apenas 8 anos. Um garotinho chamado Aldo Chiorato. Aldo Chiorato. Mais um que não era das elites de São Paulo. Ele era filho de um tintureiro.
Ele era filho de um tintureiro que morava na Avenida Campos Sales, em Campinas. No dia seguinte houve o velório, o sepultamento do garoto. Meia Campinas acompanhou o velório do garoto, uma coisa triste demais. Mas já está mais do que notável, não tem mais como resistirmos. Não tem mais como segurar a revolução por tanto tempo. Nos faltam munição, nos faltam armas. Nós temos que aceitar que o fim é próximo. Se nós tivéssemos o ânimo transformado em arma e munição, não haveria quem nos segurasse. Porque nós nos mantivemos unidos assim. Nos mantivemos unidos, inclusive com propaganda, que diz para manter o entusiasmo, que usa a figura do bandeirante, e que pode até usar a brincadeira de criança. Já que dá para ouvir do outro lado da trincheira, se nós estamos cantando, também dá para ouvir se nós atiramos, ou damos ordens de tiro. Pensando nisso é que vem uma brincadeira de criança. Um subterfúgio de São Paulo para usar a metralhadora. Um sargento, um tenente, não sei, gritaria: soldado, fogo! E Davi. Uma brincadeira de criança. A matraca. A metralhadora virtual de São Paulo. A metralhadora de mentira de São Paulo. Eu já ouvi comentários do tipo: a matraca não assustava ninguém. Tá bom. Só que a Frente Sul parou por 20 dias de avançar em São Paulo. Também quando os gaúchos aprisionaram a primeira matraca, eles queriam morrer, porque, né? Eles foram enganados por um brinquedo de criança. A matraca. Não tem mais como resistir, nós estamos usando a matraca, inclusive o comandante da polícia é contra o uso da matraca, porque seus homens estão expostos ao fogo, literalmente. Então, começamos a negociar o fim da Revolução. No dia 28 de setembro, infelizmente a manchete não é real. O exército constitucionalista não mantém todas as suas posições. Do lado mineiro, por exemplo, nós temos o avanço de ditatoriais. Mas parecem tropas paulistas, porque estão usando capacete de aço. São ditatoriais que roubaram capacetes de cadáveres paulistas. Não havia mais como resistir e, por fim, por ordem do Getúlio, foi assinado isso aqui. Vejam o jornal Estado de São Paulo. Não foi rendição. Pasmem, por ordem de Getúlio, não houve a rendição de São Paulo. Comandantes militares ditatoriais queriam a rendição incondicional, Getúlio não permitiu. Armistício é melhor. Armistício, os dois lados baixam armas e acabou. Baixam armas, voltam para casa. É claro que os líderes foram exilados. Os líderes políticos e militares foram exilados. Mas Getúlio, sabe o que era, reconheceu que São Paulo permanecia. E, sobretudo, os paulistas permaneciam. Os paulistas suaram a camisa. Os paulistas se sujaram. Os paulistas de Jaú tinham um problema de carrapatinho que entrava por dentro da farda. Esses paulistas de Jaú, que atuaram principalmente na Frente Sul, voltaram para casa. Outros voluntários voltaram para casa. E quando eu digo paulistas, eu estou exagerando. Porque, na verdade, era gente do Brasil inteiro, e até imigrantes, que representavam São Paulo, porque São Paulo representava o Brasil. Sabe o que era Getúlio? Voltamos para casa e pudemos votar no ano seguinte, 1933. Getúlio fez um decreto no final de 32 que mulher teria direito a voto. O voto passaria a ser secreto, porque nós exigimos isso em 32, no final do ano ele concedeu. No ano seguinte, em 33, elegemos deputados. Entre esses deputados foi eleito essa figura, que não é bem um deputado. Pela primeira vez na história do Brasil, nós tivemos a eleição de uma deputada federal, Dona Carlota de Queiroz. Claro que foi São Paulo que elegeu. Ela era da retaguarda paulista, ela era da organização do MMDC. O que sobrou da campanha do ouro para o bem de São Paulo, doamos para a Santa Casa, que fez esse prédio. Está lá no centro, próximo à Rua Direita, em São Paulo. Próximo ao Lago de São Francisco. O prédio que imita uma bandeira paulista tremulando. O prédio cujas salas a Santa Casa aluga para complementar a sua renda. O prédio que muita gente passa do lado em frente e nem reconhece, nem sabe que ele existe. Nós deveríamos lembrar mais dessa gente, viu? Nós deveríamos agradecer mais a eles.
Hás de voltar, meu filho, e não voltaste. Pelo bem do país que tanto amaste, o teu corpo caiu, morreu teu passo. Da tua mocidade generosa, restou somente a farda gloriosa, tinta de sangue e o capacete de aço. Tua mãe chora sempre a tua falta. Árvore frágil para ser tão alta, a inclemência de um raio que cortou as promessas risonhas da fartura, os desejos de glória e de ventura, o civismo sem par que te abrasou. Repousas em paz no coração materno da terra de São Paulo, grande e eterno no seu amor a gente idealista. O teu nome, que importa? O nome passa. Tu és soldado, o apóstolo da raça, o herói, o santo, o símbolo paulista. Essa voz do Bertinho é incrível, né? Humberto Fabris Neto, grande amigo, radialista jauense. Eu estava devendo para vocês a explicação sobre essa bandeira, sobre esse símbolo. Desde 1932, vocês sabem o significado? Olha, eu quero ser polêmico e entendam a minha provocação. Ela tem mais justificativa histórica do que a bandeira do Brasil. Justificativa histórica, que fique bem claro o que eu estou dizendo. A bandeira do Brasil não é verde e amarela por conta de mato e ouro. Não tem nada a ver com mato e ouro. Mas deixa para lá. Aqui a justificativa é muito bonita, que diz: o preto é a noite, o branco é o dia. O vermelho é o sangue derramado em sacrifício. As 4 estrelas douradas são leste, oeste, norte, sul, nossos pontos cardeais. Está aí. De noite ou de dia, onde quer que seja, nós defenderemos o Brasil. E se for necessário, derramando nosso próprio sangue. Esse é o significado da bandeira paulista. Eu faço, por último, o convite para que vocês procurem conhecer e recolorir essas histórias de gente simples, como esses 2 amigos voluntários aqui. Os 2 amigos que, o da esquerda, eu posso falar com vocês, o da direita não. O da direita é o Galhardo, era de Torrinha. O da esquerda, está aqui no verso da foto, como ele escreve para os pais. São Paulo, 19 de julho de 1932. Desculpem os erros gramaticais, ele era muito simples. Queridos pais e manos, já se falava mano naquela época, mano. Engraçado. Saúde e felicidade, e que eu desejo a todos os meus. Eu vou indo bem, muito satisfeito, cheio de alegria, porque vamos partir já neste momento para as divisas do Estado. Junto segue mais uma carta que será a última. Depois não poderemos escrever mais. Só escreverei depois da campanha, se Deus quiser. Só terá notícias quando retornarei, se Deus quiser. Abraços aos meus, Francisco do Carmo, Companhia de Metralhadora Pesada, Guarrala, Santo Amaro, Batalhão MMDC. Francisco do Carmo, que me permitam o orgulho. Eu tenho o prazer de chamar de tio Chico. Ele era irmão do meu bisavô. Meu bisavô era peão do lado de Dois Córregos. Eu acho que tem gente aqui que conhece Guarapuã, uma vilazinha do lado de Dois Córregos. De lá era o tio Chico. Tio Chico foi voluntário em 32, do lado dele foi aquele voluntário, aquele da direita na foto, o Galhardo, amigo de Torrinha, vizinhos, portanto, que morreu na trincheira do lado dele com um tiro na cabeça, na trincheira de Itapetininga. Depois da Revolução, o tio Chico não chegou a cursar faculdade, a família não tinha condições, mas virou advogado. Naquela época podia. Ele estudou direito, virou advogado, defendia causas trabalhistas pelas leis trabalhistas que o Getúlio havia lançado 10 anos depois da Revolução. E por conta de defender direitos trabalhistas,
o voluntário constitucionalista Chico do Carmo chegou a ser preso num outro período muito triste da história do Brasil. Chegou a ter que fugir para não ser preso, mas isso fica para outro dia. Certa feita, andando pelo cemitério de Dois Córregos, num passeio, eu tenho alguns passeios exóticos. Andando pelo cemitério de Dois Córregos, no centro assim do cemitério, e lembrando de tio Chico, eu olhei assim a minha esquerda, volta a foto ali do tio Chico, por favor. Eu olhei à minha esquerda e me surpreendeu a foto de um senhor num certo túmulo, que é muito parecido com o vô Luiz, meu bisavô. E daí eu fui ler, e qual não foi a surpresa? Sem querer, encontrei o túmulo do tio Chico. A mensagem final do seu túmulo dispensa comentários. Conseguem ler? Aqui encontrei a igualdade que tanto procurei entre os homens. Doutor Francisco do Carmo, que não era doutor, conhecido doutor Chico do Carmo, saudade de esposa, filhos, netos, hoje bisnetos, tataranetos, etc. Tio Chico. Amigos do tio Chico guardaram lembrancinhas do tipo capacete de aço. E tu, não vais devolver o capacete? Não, esse é um presente do povo de São Paulo. E o que nos restam são presentes do povo de São Paulo. Porque os navios do exílio eterno já vieram buscar esses amigos, esses voluntários de 32. Segundo a MMDC, não temos mais do que 5 voluntários hoje pelo Estado. São os últimos sobreviventes. Era a coisa mais linda ver os 9 de julho de São Paulo, os 9 de julho de Campinas, que então eu conheci voluntários lá. O seu Paulo de Barros Camargo, esse aí da esquerda. O seu Francisco, esse que presta continência, bonitinho, com seu terno mais clarinho. E aqui eu peço licença, meus amigos, já finalizando, para ser um pouco mais particular. A minha história com aquele moço que está lá no meio, de bigodinho. Meu amigo Francisco Mascaro. Veterano que fui visitar em Campinas, num bairro afastado. E lá me mostrou o seu revólver, que ele ganhou de presente do capitão, porque ele ganhou também cartuchos de fuzil, mas não tinha fuzil. Então o capitão deu o revólver para ele. Aliás, para encontrar o seu Francisco, foi uma sorte muito grande, foi uma bênção muito grande, foi uma mágica. Vocês podem perceber ali, na mão do seu Francisco, que ele está usando 3 alianças. Aliança de casamento, bodas de prata e bodas de ouro. Estas explicam a resposta dele no fim do bate-papo, que era para ter durado meia horinha, passou de 3 horas. Eu cheguei lá à tarde, fui sair à noite só. Seu Francisco, a sua saudade, a marca que o senhor traz daquela época de 32, qual é a sua saudade? E ele me responde no seu sotaque caipira paulista: oh, rapaz, eu tenho saudade da minha véia. Nós fomos felizes juntos, mais de 60 anos, ela morreu, estou sozinho agora. Mas eu sou chato, como vocês já perceberam, e eu insisti na questão. Muito bem, seu Francisco, Deus a tenha. Mas, da Revolução, do movimento de 32, o que o senhor traz assim, que ainda hoje te faz sentir a emoção? Aí, buscando na memória, ele pensou e me disse: rapaz, eu sou patriota. Às vezes eu estou andando para a rua aí, eu escuto tocar o hino nacional, eu paro, boto a mão no peito e canto junto. Tem gente que passa por mim, faz zombaria, não tem problema não. Eu sei por que eu lutei. Eu calei a boca e me despedi. Me despedi com um pouco de medo, confesso para vocês, porque a foto próxima mostra que o seu Francisco tinha a moradia num lugar meio isolado. Num certo bairro de Campinas, não posso dizer por razões éticas, e chegando lá, dobrando essa primeira esquina à esquerda aqui, chegando até a casa do seu Francisco, tinha um pessoal assim na esquina, um pessoal que, sei lá o que eles estavam fazendo ali, mas enfim, tinha uma neblina em torno deles e tal, porque nós somos assim, nós temos a tendência em rotular, não é? Em já ter aquela marca, aquele estigma, e eu posso falar,
garotos usando camisa do Corinthians. Eu posso falar porque eu sou corintiano. Assim como o tio Chico era corintiano, e toda a família dos descendentes do tio Chico corintianos. E eu, mesmo que corintiano, e tendo primos descendentes do tio Chico, na Gaviões da Fiel, rotulando os garotos ali. Eu não posso falar que estavam consumindo maconha. Mas que na despedida, aqui ó, o seu Francisco saiu à porta e foi cumprimentado por esses garotos. Aí vô, beleza? Tranquilo, é nóis. E ele cumprimentando os garotos. Ô filho, tudo bom? Uns meninos bons ali. E desse traje clássico de vovozinho da foto, de camisa social, de calça social. Meus amigos, pelo amor de Deus, tirem foto desse tipo de vovozinho. Filmem esse tipo de vovozinho. Até para aqueles que têm timidez, filmem sem perceber. Tirem foto sem perceber. Esse tipo de vovozinho, de vovozinha está entrando em extinção. Já pensaram nisso? Filmem. Desse traje típico, clássico de vovozinho brasileiro, com essa calça na mesma cor da farda de 32, cor caque, ele me cumprimentou e respondeu a minha saudação. Vai passar uma eternidade, eu posso perder a memória, mas eu hei de jamais esquecer, pelo menos, a resposta do seu Francisco, quando o saudei finalmente dizendo, viva São Paulo! E num forte aperto de mão ele me respondeu com aquela voz cansada, viva São Paulo! Vamos lá? Quando vocês forem para São Paulo, visitem. Região do Ibirapuera, Avenida 23 de Maio. Como uma espada fincada no peito de São Paulo. É o obelisco aos heróis de 32. Podemos inclusive organizar uma viagem para lá. Vale muito a pena, eu garanto para vocês. Esse obelisco é também um mausoléu. Ali repousam os bravos de 32 que morreram por São Paulo e não só eram paulistas. Além de outros que foram importantes, cujos restos mortais foram transladados para lá. O governador Pedro de Toledo, o cadete Ruitenberg Rocha, o Martins Miragaia, Aldrauzio e Camargo, na pedra gravado que aqueles bravos de 32 viveram pouco para morrer bem e morreram jovens para viver sempre. Que assim seja, que a memória deles seja eterna, como a canção que os prestigiava. Da alma cívica de um povo, irmanado nas trincheiras, surgem as novas bandeiras, criando São Paulo novo. O heróico a luta feito, firma sua tradição, tendo nas mãos o direito e a pátria no coração. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Animo surto grandioso, que a nossa alma retempera, a ânsia deixa de raposo e a firmeza de Anhanguera, rumando a novas conquistas, que é o laudicínio da raça. Ei-lo abriar as paulistas, pois é São Paulo que passa. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. E esse São Paulo há de viver ainda por muito tempo, como a memória do meu amigo lá de Campinas. Marchemos cheios de glória,
conosco marcha a vitória, marchemos cheios de glória, conosco marcha a vitória. Porque diante daquela humildade, diante daquela simplicidade gostosa e invejável de vovô, a gente não é nada. A gente não passa de criança. A gente tem muito que aprender. Mas daí eu me permito perguntar a vocês, por que não permanecemos mais vezes e mais tempo como crianças? Se todos nós temos esse lado. Meus colegas professores, eu faço valer sempre, quando tenho a oportunidade de conversar com professores, a frase de uma pedagoga, e me perdoem, eu esqueci o nome dela, mas eu não me esqueço da frase, que diz: e não importa o que você tem de recursos, dá um jeito de despertar o entusiasmo. Abre aspas. Não quero faca nem queijo, eu quero é fome. Fecha aspas. Leiam Rubem Alves. Se não puderem ler, procurem assistir palestras e entrevistas com Rubem Alves. Ariano Suassuna, mestre Ariano Suassuna. Mas acima de tudo, procurem dentro de vocês próprios como a criança gostaria de trabalhar. Como aqueles meninos de 32 gostariam que suas histórias fossem compartilhadas e contadas. Com simplicidade. Uma pecinha de acervo faz toda a diferença. E se não houver uma pecinha de acervo, vamos tentar improvisar? Vamos buscar uma foto na internet e imprimir? Vamos propor aí, decifrar uma música desses discos velhos de 32, que as canções estão todas no YouTube ou por aí. Eu posso compartilhar com vocês? Vídeos, vamos interpretar os vídeos, vamos ver os significados deles. Enfim. Vamos despertar a consciência que, mais do que nacionalismo, ou mais até do que patriotismo, me permitam explicar, eu sou contra nacionalismo. Nacionalista é aquele que diz que sua nação é superior, e a história tem inúmeros exemplos de consequência disso. Não confunda nacionalismo com patriotismo. Em 32, havia civismo, que era mais do que o amor à pátria. Era o amor à pátria e era o envolvimento. Então busquemos nos envolver. De repente é um diálogo com aquele garoto, com aquela garota, com aquele moleque que não para quieto no fundão da sala, e justamente esse moleque se torna o melhor aluno. Aliás, eu prefiro esses, porque esses eu sei que sempre estão animados. É difícil. Mas quem foi que disse para vocês que era fácil? Porque o professor no Brasil não é valorizado. E isso não faz só 5, 10, 15, 20, 50 anos. Faz mais tempo. A profissão é uma missão, é um sacerdócio ou coisa que o valha. Não concorda? Tente outra. Mas tenhamos a humildade de reconhecer. Estamos fazendo a formação de pessoas, não só de estudantes ou de cidadãos. Eu sei que a formação básica tem que vir de casa. Sejamos práticos. A casa está com deficiência na formação básica. Sejamos práticos. Estudantes esperam por professores, às vezes, como esses garotos esperavam pelo retorno dos seus heróis constitucionalistas. Todo mundo aqui se lembra, todo mundo, de pelo menos um professor ou professora que marcou na vida. Não? Não? Não custa. Até para a vida ser um pouco mais gostosa, né? Eu faço minha saudação final aí para vocês com essa imagem e me permito dizer, não com orgulho, mas com humildade: viva São Paulo! Obrigado, gente.
Pessoal, mais uma vez a gente ainda não terminou a palestra. Eu quero agora abrir para perguntas ou comentários. Enfim, quem quiser emitir sua opinião, quiser tirar alguma dúvida com o professor Marcos, depois dessa bela explanação, a gente está à disposição. Nós temos um microfone ali com o Carlinhos. Alguém se habilita? É só falar o nome, pode fazer a pergunta, pode fazer o comentário, pode ficar à vontade. Professor, gostaria de fazer algum comentário, alguma pergunta, alguma dúvida, trocar alguma ideia? Quaisquer dúvidas, viu, gente? Fiquem à vontade, assim como também comentários, críticas, por favor. Somos colegas e como chamei vocês aqui tendo liberdade, somos amigos. Estou aqui para atendê-los, estou aqui para servi-los. Fiquem à vontade. Boa noite, Marcos. Obrigado e parabéns. Uma coisa que eu sempre me pego em sala de aula, e às vezes eu percebo uma confusão no aluno, é mais uma questão pedagógica, portanto. Como deixar bem claro para o aluno a linha temporal que vai separar a imagem do Bandeirante e a Revolução de 32. Porque, às vezes, eu pego em prova o aluno colocando que o Bandeirante lutou em 32, e aí eu fico, nossa, não consegui separar para ele muito bem a temporalidade. No que diz respeito à temporalidade, se pode começar pelo lúdico. O que é de clássico da imagem de um e da imagem de outro. Para 32, isso fica muito fácil em relação ao Bandeirante, pelo visual característico do voluntário de 32, como eu estou aqui, né, pelo capacete de aço e etc. E o Bandeirante com aquele visual característico, que nem é, né, fiel, mas ok, foi estigmatizado desse modo. O Bandeirante austero, usando a coira, que é o gibão de couro acolchoado, né, era couro de anta, né, usando a coira, usando bota alta e etc. O chapéu largo, chapéu de aba larga, etc. E também se comparar com o paulista de 32, né? Não com a coira, mas com a túnica, não com o chapéu de aba larga, mas com o capacete de aço, ou se não o capacete de aço, o que eles chamavam de capacete de pano, que é esse gorrinho que eu estou usando, né? A bota alta do Bandeirante, a bota alta dos voluntários de 32. Enfim, isso é um exercício que pode ser estabelecido. Colocar num exercício de sala de aula, assim, compare semelhanças e diferenças na imagem clássica, na imagem mais conhecida, na imagem tipo, vamos chamar, na imagem tipo de Bandeirante e de voluntário constitucionalista. Isso seria de linha temporal. Agora, aproveitando a questão, e no que diz respeito a heroísmo, explicar que Bandeirante é caracterizado, é valorizado enquanto herói no Brasil até a década de 1970, como hoje não se vê tanto, mas justifica então nome de rodovia, nome de avenida, nome até de faculdade, né? É isso. Heróis são frutos da necessidade de uma época. Vejam os heróis de hoje. Acho que dispensa comentários, né? Nossa época necessita de heróis, mas quando se levanta um tipo de herói, é muito normal que esse herói que se coloca seja interpretado por outro grupo como injustamente considerado herói. E esse outro grupo explora um outro. Esse sim foi herói. E daí aquele primeiro se contrapõe e fica essa briga insuportável de política. Isso não é política, isso é politicagem. Isso é politicagem. É como dizer para os nossos alunos, um dia, daqui a 50 anos, vão rir de nós. Porque vão estudar que a nossa política dos anos 2010 é a política da padaria. É coxinha contra mortadela. E os dois lados cometem exageros lamentáveis. Enquanto isso, tem um país esperando para acontecer. Enquanto isso, tem criança de escola pública passando necessidade. Até na escola. Alguém mais?
Alguém mais? Não? Pois não. Salve, mestre. Mestre é o senhor. Só uma pergunta, didaticamente falando. A gente está, como você apontou, vivendo um período meio conturbado e complicado. Como você sugere abordar esse tema com crianças de 4º ano? Né? Explique primeiro essa questão de revolução, né? Lutar pelo Brasil, São Paulo. E eu queria também que você desse exemplos. Você citou um do Sul, porque, como você mesmo mencionou, é comum entre nós professores abordar a Revolução de 32 como movimento elitista e, às vezes, separatista. Certo. Né? Então, peço que dê mais exemplos onde houve mais outros exemplos de participação fora de São Paulo. Também, por favor. Bom, respondendo à primeira questão, como abordar com as crianças, então sejamos mais práticos. A única saída para mim é pelo modo lúdico, é buscando o lado prático da coisa. É buscando o lado prático de, como eu disse, busquemos o que seria desenho, o que seria foto, interpretar foto e desenho, imagens que sejam filmes, músicas, interpretar, porque mesmo o hino das forças constitucionalistas MMDC pode ser interpretado. Temos na fronte o cruzeiro, temos a pátria nas mãos. Que cruzeiro que é esse? É o time? Interpretar com as crianças, Cruzeiro do Sul, que nós vemos também, vejam que interessante, no brasão de armas nacionais, está na bandeira do Brasil, está no distintivo do Exército Brasileiro, está no distintivo da Força Aérea Brasileira e etc. E mostrar isso para as crianças não é defender a posição de direita na política. Não é defender nacionalismo ou patriotismo necessariamente, mas é entender símbolos, porque eles têm uma força muito grande, eles têm uma importância muito grande. A roupa que se usa é um símbolo. Não existe traje neutro, não existe corte de cabelo neutro. Nós vemos hoje a moda que é dos moços usando barba, ou raspando a cabeça do lado, deixando mais cheio o cabelo aqui em cima. Enfim, não temos mais os famosos emo na sociedade, já perceberam? Não tem mais. O tipo do vozinho que usava bigodinho, não tem mais. Só que tem um pessoal da periferia também, garotos, moços, que estão voltando a usar bigodinho, do tipo dos anos 30. Então, por essa percepção de imagens, e por essa, que parece uma brincadeira, essa prática lúdica, é que nós podemos despertar o interesse das crianças, mas como eu disse, estimulando a dúvida, estimulando a vontade de aprender. E daí, vamos ser mais crianças também. Né? Como tem um amigo meu que às vezes faz em aula, que é do tipo assim, ele está trabalhando algo, é um assunto um pouco mais sério, um pouco mais técnico, e ele vê que o pessoal está muito sério, está muito quieto, alguns com semblante desanimado, porque o bom professor percebe pelo olhar como é que está o aluno. E daí esse professor emenda assim, não gente, aqui inclusive tem uma história que... não, deixa para lá, não vou contar. Viu? Isso na verdade eu fiz. Eu não, um amigo meu faz. Sou eu, desculpa, mas enfim, eu faço com alunos. Não vou contar. O Pedro foi meu aluno, ele pode dizer. Não vou contar. Agora conto. Não, melhor não. Não, que de repente é um nada. Entendeu? Mas faz o aluno acordar de novo, se despertar de novo, estar junto. Entendeu? Então, buscar no sentido lúdico, eu acho que é a melhor das práticas. Agora, como? Sejamos criativos. Por que não fazer réplicas do trem blindado, da lancha blindada? Né? Por que não fazer maquete de trincheira? Por que não buscar fazer canções? Pega a melodia da época e faz uma poesia em cima. Tem que obedecer essa métrica. Hein? Quem conseguir a melhor vai ganhar um prêmio. Que prêmio? Uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom. Qualquer professor pode gastar R$10 e presentear um bom aluno com isso. Ainda mais porque estamos falando de alunos de escolas públicas. Para muitos deles, vai ser equivalente a uma medalha, como para aqueles veteranos de 32. Tem aluno que pode chegar a guardar a caixa de bombom vazia. Mas uma coisa eu garanto, nunca vai se esquecer.
que essa molecada precisa é disso. É disso. Desculpa, a segunda pergunta. Alguns outros exemplos, desculpe. Alguns outros exemplos. Nós temos, por exemplo, que, na verdade, 32 não acabou no Mato Grosso. Não acabou em São Paulo, acabou no Mato Grosso. Nós oficialmente consideramos que o fim da luta seria em 28 de setembro, mas ela se estende até o armistício de 30 de setembro e vai, na prática, até 2 de outubro, aqui em São Paulo. Porém, a luta constitucionalista de 32 só vai ser finalizada em 6 de outubro no território do Maracaju, que hoje seria o estado do Mato Grosso do Sul, porque lá havia constitucionalistas e lá eles resistiram. Lá eles resistiram. Outro exemplo seria de Goiás, voluntários goianos que vieram a pé para São Paulo. Guaxupé, um banho de sangue em Guaxupé por ditatoriais contra aqueles que eram constitucionalistas. Na Bahia, estudantes também detidos, militares detidos. A maior batalha naval da história da América do Sul é a Batalha Naval do Riachuelo, Guerra do Paraguai. A segunda maior batalha naval aconteceu no Rio Amazonas, entre embarcações constitucionalistas, amazonenses, e embarcações ditatoriais. Amazonas, como eu citei o Pará também, usando bandeira paulista, que foi retirada em poucos dias. Eles foram detidos em poucos dias, mas eles tentaram se levantar. Agora, veja que de outros estados também havia o apoio à causa que São Paulo defendia, por mais genérico que seja se dizer em Constituição. E daí uma outra proposta, emendando na primeira pergunta, não precisa necessariamente ensinar para a criança o que é Constituição, mas o que é respeito. É isso. O que é respeito à liberdade. A luta de 32 foi a luta contra a ditadura. Foi a luta em nome da liberdade, como a gente vive hoje. É isso, né? E de outros estados havia essa simpatia pela luta de São Paulo, porém, com as mentiras que foram propagadas pelas mídias desses estados e etc., essas pessoas acreditavam e ainda acreditam que São Paulo era separatista. Tem caso de ditatoriais que nós aprisionamos e que no ato de aprisionar, se eu não me engano foi na Frente Mineira que isso aconteceu, no ato de aprisionar, o ditatorial, tentando poupar a sua vida, grita: não, peraí, eu também sou comunista. E o paulista respondeu: não sou comunista, eu sou constitucionalista. Não, mas você não é comunista? Chegaram a falar em rádios do Norte e Nordeste que São Paulo era separatista e São Paulo tinha um governo comunista de um chefe chamado Matarazzo. Meu Deus! Não cabe na lógica o industrial Matarazzo ser comunista. Mas os medos que se tinham de comunismo, como até hoje existe, como até hoje o Brasil tem, até hoje, os medos que se tinham de comunismo naquela época eram muito grandes. Daquela história que o comunista toma sua propriedade, e de fato é a revolução, é a luta do proletariado. O comunista se coloca contra a religião, está defendido no Manifesto Comunista, a religião é o ópio do povo, mas colocado de modo taxativo, comunista vai destruir os altares, enforcar os padres, comunista come criancinha. Era dito isso, e isso pegava, isso era acreditado pela população, né, de outros estados. Aí é que nós vemos que em São Paulo havia muito mais do que tropas regulares, voluntários. Numa proporção, poderíamos colocar aqui, grosso modo, os voluntários eram 90% do engajamento paulista. 90%. E do lado ditatorial, voluntários eram raros. Num trocadilho aqui da proporção, eu posso colocar que os voluntários do lado ditatorial não chegavam a 10%. Tropas regulares atacavam São Paulo. Dos exércitos e das forças públicas atacavam São Paulo. É isso. E nós temos, inclusive, que depois da luta, depois da Revolução, alguns militares e alguns chefes políticos vão admitir isso. Vão admitir. Porque vai ficar provado a tendência ditatorial do Getúlio, criando o Estado Novo mais tarde, etc. Mas São Paulo teve esse cuidado, inclusive, no comando. No alto comando do Exército Constitucionalista, havia carioca, gaúcho, enfim, comandantes de outros estados. Para não me alongar aqui, mas o Isidoro Dias Lopes, o Coronel Figueiredo, o General Klinger,
Enfim, eles eram de outros estados, não eram paulistas, justamente para provar, não é só causa paulista. Lendo aqui os manifestos da época, cartões e tal, está provado isso. Agora, na prática, também tem outros exemplos. Bom. Recomendação, só para finalizar bem a pergunta. Este foi o melhor livro que eu li nesse sentido. Vou pegar aí. 1932, Imagens Construindo a História. Foi o melhor livro que eu li nesse sentido. Tem vários exemplos do engajamento da luta constitucionalista em outros estados, com gráficos, com depoimentos, etc. Está emprestado, fica à vontade, tá bom? Mais pergunta, gente. Mais perguntas? Não? Quem? Ninguém? Bom, então acho que eu posso finalizar mais uma vez agradecendo muito a vocês e convidando-os para o nosso 9 de julho. Jaú faz uma festa que é destaque no estado de São Paulo todo ano, dia 9 às 9, lá no Jardim de Baixo. Ali nós temos a colaboração do Tiro de Guerra, da Secretaria de Cultura, da Prefeitura Municipal e principalmente da Força Pública de São Paulo, que é a Polícia Militar do estado de São Paulo. Ali vocês vão ver como em 32 um engajamento bonito, uma mistura bonita de civis e militares. Vocês vão ver voluntários representando os mortos de Jaú e região. E, inclusive esse professor que me fez a primeira pergunta vai estar representando um dos mortos da região. Enfim, tentem participar. Talvez seja difícil levar as crianças, talvez seja difícil que aceitem um convite, mas é legal. É um feriado. Mas vale a pena acordar um pouquinho mais cedo, 8 horas, 8h30, e aparecer lá na praça, porque eu garanto, a memória de vocês vai ser muito grata a isso. Vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, gente. Espero que tenham gostado. O meu acervo está à disposição, eu também estou à disposição. Muito obrigado pelo apoio de todo o pessoal aqui, amigo Borgo, o Célio, o pessoal da TV Câmara, Carlinho em especial. Obrigado, comandantes. Obrigado, amigos professores. Vão em paz e viva São Paulo. Nós agradecemos mais uma vez a disponibilidade do professor Marcos e lembrando também o pessoal que está aí na plateia, depois quem quiser aproveitar para tirar uma foto com o professor aqui, a gente vai abrir, vocês podem descer e ficarem à vontade. Daqui a pouco ele tem um recadinho também para passar em particular para vocês. O nosso agradecimento a todos os presentes, a você aí de casa que nos acompanhou durante toda esta noite. Lembrando que esta palestra será reprisada ao longo da nossa programação e também estará disponível já nos próximos dias no nosso canal no YouTube e também na nossa página no Facebook. A gente fica por aqui sempre agradecendo a sua companhia e o carinho da sua audiência. Até a próxima.